Oi, gente, tudo bom? Eu me chamo Ariane, eu sou estudante de medicina da UESB e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o vestibular da UESB. Quem me segue no meu Instagram sabe que eu venho prometendo há muito tempo falar sobre especificamente a prova do vestibular da UESB, que vai acontecer agora em fevereiro. Então eu vim trazer um pouquinho das peculiaridades da prova. Hoje eu vou centrar no primeiro dia de prova, né, que vem português, língua estrangeira, matemática e redação. E no próximo vídeo eu falo sobre o segundo dia, ok? Bom, antes de começar a falar da prova em si, eu vou falar como foi que eu estudei para a prova do vestibular da UESB. Assim, quando eu estudava para o Enem, eu passei 2 anos estudando para o Enem, eu nunca foquei nos assuntos que caíam somente no Enem. Eu sempre tentei estudar muito além daquilo, porque eu sabia que eu tinha vontade de fazer outros vestibulares. Então, se eu estudasse somente aquilo que ia cair no Enem, meu conhecimento ia ficar muito restrito àquilo. Então, eu sempre procurei estudar tudo. E aí, depois, em janeiro, né, que seria a prova do vestibular da UESB, no ano anterior, eu já tinha estudado para o Enem, os assuntos estavam frescos na minha mente. 2 semanas antes da prova do vestibular, eu peguei as provas anteriores e comecei a responder. Analisava meus erros, procurava resolução na internet, assisti todos os filmes que estavam propostos pra gente assistir. Li alguns livros, não li todos, a maioria eu li resenhas e resumos, né, na internet. Então é uma dica para vocês, assistam os filmes, se der para ler os livros, leiam, se não der, pegue resenhas, não pegue somente uma, porque às vezes uma não tem tudo, então procure ler várias resenhas diferentes sobre aquele mesmo determinado livro. Então é a minha dica que eu dou para vocês. Os livros são muito importantes, gente. Tudo que vai cair na prova tem alguma relação com o livro, tá bom? Bom, então como eu tô falando um pouquinho de livro, eu vou falar um pouco da prova de português. A prova de português, gente, assim, é uma prova dada, é uma prova fácil. Por que é uma prova fácil? Porque eles já lhe entregam os livros que vão cair e quase todas as questões são relacionadas aos livros e aos filmes. Então dá para você garantir uma boa quantidade de questões sem necessariamente precisar de um conteúdo restrito, aquele mesmo conteúdo de português, entendeu? Então ajuda bastante. Aí, uma coisa que eu percebi assim na prova de português é que em uma questão acaba abrangendo vários assuntos. Então, uma questão pode cair pronomes, orações. Então, às vezes, em uma questão só, ele cobra vários conteúdos. É uma coisa que eu percebo não somente em português, mas em outras matérias também, tá bom? Prova também muito conteudista, como o restante das outras matérias também. Eles pegam bastante pesado assim no conteúdo. E assim, todo assunto, eles pegam uma parte, um trecho do texto e a partir daquele trecho ele pega uma palavra e vê o que qual é a função daquela palavra naquele contexto, né? E é assim, sempre pegando frases, palavras do texto e contextualizando com os assuntos. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a redação da UESB. Assim, a redação da UESB, ela não é muito diferente, assim, da redação do Enem, tá? Ela é uma redação dissertativa, argumentativa, que você tem que apresentar um ponto de vista, assim como o Enem. Mas ela tem umas peculiaridades, né? Alguns critérios de correção que eu vou dizer para vocês. O tema da redação da UESB, ela está centrado na realidade social, econômica, política e cultural do nosso país. Então, não é nada que fuja da nossa realidade. E eu vou falar agora para vocês os 5 critérios de correção da redação da UESB, né? Que são entendimento do tema proposto, clareza na argumentação e senso crítico, seletividade das informações. Então, você não vai jogar qualquer informação lá, achando que sua nota vai acrescentar alguma coisa. Tem que estar correlacionada com o tema. Originalidade e criatividade. Então, você tem que ter um pouco de criatividade para escrever a sua redação. Diferentemente do Enem, assim, não que não tenha que ter criatividade, mas a gente acaba, quando está estudando para o Enem,
criando o nosso modelo de redação, aquele modelo engessado que a gente sempre faz daquele jeito. E aí, quando chega em um vestibular que é diferente, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade de mudar aquele estilo de texto. Então, é bom você já ir treinando isso, fazer textos diferentes, bem originais. E o último critério de correção é nada menos que a utilização das normas da língua portuguesa. Assim, falando um pouco da conclusão, que é algo que assim é bem característico do Enem, a conclusão da redação da UESB não pede exatamente o agente, a ação, meio, modo, detalhamento, como pede o Enem. Ele já deixa bem flexível, né? Para você fazer do jeito que você achar melhor. Você pode usar uma conclusão reflexiva, você pode fazer uma conclusão assim com ação, como a do Enem, você pode fazer uma mesclagem. Então, vai da sua criatividade, do jeito que você gosta de escrever, aí você vai lá e escreve. E agora, uma dica mega hiper top, né? Que eu percebi isso bastante, é que os temas da redação da UESB acabam se correlacionando com os livros, com os filmes que eles propõem a gente ler e assistir, né? Por exemplo, eu trouxe aqui minha prova do ano passado, da UESB, e eu vou ler para vocês qual foi o tema. Ciência e tecnologia, acesso, benefícios e malefícios. E uma coisa que eu percebi somente depois que eu saí da prova foi que ele dava certinho com um dos filmes que a UESB propôs pra gente assistir. E, gente, é muito importante que, se der pra vocês colocarem os livros e os filmes que eles propõem na tua redação, te ajuda demais. Tua nota, assim, aumenta drasticamente. Claro que se você fazer uma redação boa, sem colocar os filmes e os livros, sua nota vai ser ótima também. Mas se você conseguir colocar, é maravilhoso. E aí eu percebi que esse tema tinha correlação com o filme, era o Hotel Cambridge. Eu não sei como é que fala esse nome, porque esse nome pra mim é muito difícil. Mas tinha muita relação, porque eu vou falar assim um pouquinho do filme. Eu não lembro direito, lembro alguns fatos assim que me marcaram, né? Que era um hotel que tinha vários refugiados, né? Várias pessoas diferentes. E aí eles utilizavam da tecnologia, né? Para mostrar o seu dia a dia. Eles meio que gravavam um vídeo lá que postavam num blog, se eu não me engano. E também os refugiados, pessoas de outros países, de outros estados, utilizavam da tecnologia para se comunicar com os seus familiares. Então, cabia demais com esse tema, gente, cabia demais. Eu não coloquei porque eu não lembrei, mas era para ter colocado. Agora eu vou falar um pouquinho da língua estrangeira na UESB, né? Tem o quê? Temos francês, inglês e espanhol. Eu escolhi espanhol, mas, gente, se falar pra vocês aqui, eu não estudei espanhol. Eu estou sendo realista com vocês, porque eu não gosto de mentir. E eu não vou dizer pra vocês que eu estudei. Quando cheguei lá na prova, tirei uma nota boa. Não foi isso que eu fiz. Assim como o Enem, eu deixei pra estudar alguns dias antes, algumas semanas antes da prova. Eu entrei naquele site só espanhol e fui vendo os conteúdos, dando uma lida nos conteúdos assim por cima. Também treinei bastante pro Enem especificamente, eu treinei bastante essa questão da tradução, né? Que a UESB, ela cobra conteúdo realmente. O Enem, ele cobra muita interpretação de texto. Agora que tá começando um pouquinho a cobrar a questão de conteúdo, mas a UESB cobra conteúdo realmente. Então, estudem, gente, não façam como eu. Estudem o conteúdo de espanhol, de francês, de inglês, o que vocês escolherem lá. Ajudou. Eu ter ido no Só Espanhol, dado uma minha lida lá, simples e básica, ajudou bastante. Mas assim, se eu tivesse realmente estudado para a prova de espanhol, com certeza eu tinha tirado uma nota bastante significativa, bem maior, né, que a nota que eu tirei. Tudo bem. E agora eu vou falar um pouquinho da prova de matemática, né, a tão temida prova de matemática. É uma prova, assim, bem conteudista, digo pra vocês,
que eu amo matemática, mas a prova pega pesado, pelo menos na minha concepção, tá? Pega bastante pesado. Gente, tô morrendo de calor, não posso ligar. Tem uma menina gritando no meu vídeo, que só Jesus na causa, eu não posso ligar o ventilador, porque senão vai sair a zoada aqui pra vocês. Então tá difícil, gente, tá difícil demais. E eu vou falar os conteúdos que, assim, eu percebi que são mais frequentes na prova. Lógica, conjuntos, PA e PG, funções. Funções cai muito, gente. Cai sempre, toda prova cai funções. Polinômios cai bastante também. Porcentagem, matemática financeira, eu vejo que cobra também. Análise combinatória e probabilidade cai também. Eu vou deixar listado aqui embaixo os assuntos que eu estou falando. Geometria plana, geometria analítica cai bastante. Números complexos e matriz. Claro que, deixar bem claro, que não é para vocês estudarem só isso. Eu tô dizendo que são assuntos recorrentes, mas podem cair muito além disso que eu tô falando, pode cair nada do que eu tô falando. Então, gente, não se embasem somente no que eu estou falando aqui. Sempre procure estudar tudo, porque foi isso que me fez passar. Sempre procurar estudar tudo e não me concentrar somente naquilo que era dito, entendeu? Eu sempre procurei transgredir um pouquinho aquelas bordas daqueles assuntos que estavam ali. Então, basicamente é isso. Eu espero que eu tenha abrangido assim tudo que eu queria falar, né? É uma prova bastante conteudista. Não minto pra vocês, é uma prova que realmente vocês têm que estar estudados. Se vocês não sabem o conteúdo, infelizmente vocês não vão conseguir responder a questão só se for no chute. Porque diferente do Enem, que dá pra dar uma coisa assim, e conseguir acertar a questão. Se você não sabe o conteúdo, principalmente matemática, física, química, você não sabe, infelizmente, para responder é muito difícil. Claro que não é impossível, mas é difícil, porque é conteúdo não sei o que é isso aqui, nisso aqui, entendeu? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deem like, deixem aí seus likes. Se inscrevam no canal que eu espero fazer bastante outros vídeos falando sobre diversas coisas com relação aos estudos, enfim. Espero que vocês tenham gostado.